Fala galera, estamos começando aqui mais um A13Cast, o nosso segundo episódio hoje. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito relevante para essa geração, que é o impacto da tecnologia nos jovens de hoje. E eu queria apresentar aqui primeiro o nosso co-host aqui, Carlos Renan. Gente, eu tô me sentindo tão honrado em estar aqui. Era o meu sonho ser um co-host de um podcast tão relevante no Brasil, A13Cast, o melhor podcast de conteúdo para jovens e adolescentes do Brasil, simplesmente. Isso aí. E hoje a gente está com dois convidados. Nosso grande amigo, Pastor Palhano. Uau! Fala, galera. Prazer estar aqui, viu? E o nosso grande amigo, Wellington Júnior. Bom demais, gente. Prazer enorme estar aqui nesse podcast hoje, aqui nessa mesa tão rica. Vamos pra cima aí conversar. Nossa, bom demais. E aí, gente, a galera já conhece um pouco de mim, né? Conhece um pouco do Renan, mas rapidamente me apresentar. Eu lidero jovens também aqui na nossa igreja hoje, na CC Videira. Pastor Carlos Renan, fala um pouquinho de ti aí. Gente, eu também lidero a A13 Sul, né, no nosso outro campus, a parte dos jovens. O Wellington tá lá justamente com a gente. E ajudo lá na nossa igreja, em algumas outras áreas também. Não vou falar aqui, não dá pra gente falar o nosso currículo aqui, né, amigo? Todo mundo aqui falar que senão... Enfim, a gente aqui é a igreja local, então a gente faz o que a gente precisa, faz o que a igreja necessita. E pra nós é um privilégio poder estar aqui com vocês. E aí, se apresenta pra gente, Palhano. Gente, Quantos anos na igreja? Aí tem que fazer um podcast só pra ele, né? Não, mas, gente, eu tô na nossa igreja já fazem aí 10 anos. E aí, hoje eu tô liderando o pessoal do A13 Uni, do centro, da CC Videira Centro, que é o pessoal de 18 a 29 anos, né? Que não tem o VERT aqui. Então, é o A13 Uni 18 a 29 anos e algumas coisinhas a mais também. Sempre, né? E você, Wellington? Tô aqui na igreja há 10 anos também, né? Mais ou menos aí uns 10 anos. Lidero hoje o A13 School, lá na Sul, né? Os adolescentes aí de 15 a 17 anos, já tem um tempo aí. E tem sido uma honra, tem sido um privilégio estar aí nessa jornada, nessa caminhada, né? E é isso, assim, também se for pra falar tudo que a gente faz, a gente faz o que precisa na igreja. A gente precisando, a gente tá... Tem hora que a gente é a torcida, a gente cruza a bola, a gente cabeceia pro gol e a gente comemora. A gente graça assim, tem isso não. É isso aí. E, gente, hoje como eu falei, a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é sobre o impacto da tecnologia nessa geração. E antes de eu lançar a primeira pergunta, eu queria te pedir que tu mandasse esse vídeo, encaminhe esse vídeo para pelo menos 7 amigos, tem que ser 7. Tem que ser 7, que é o número de Jesus, olha aí. E tu encaminhe pelo menos para 7 amigos, dá um like, comenta, manda pra galera, porque eu tenho certeza que o que a gente vai falar aqui hoje vai fazer muito sentido para muita gente, né? E eu já queria começar bem com a nossa primeira pergunta, que eu queria lançar logo aqui pro nosso pastor Palhano. Uau! E é o seguinte... Com certeza a resposta dele vai ser bíblica, não tenho dúvida disso. certeza. Espiritual aí, pai. Palhano, o que mais te preocupa quando você pensa em adolescentes com acesso a tanta tecnologia? Cara, profundo, viu? Assim, a gente sabe que a tecnologia é uma ferramenta, né? Então ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. O negócio é que muitas vezes eu acho que o mal, ele é mais influente do que o bem, porque ele é produzido em maior número, né? Claro, as pessoas não se importam assim, eu quero produzir uma coisa que faça bem. As pessoas em ganhar dinheiro, em ganhar visualizações, em atingir pessoas. Tem muito mais gente preocupada com isso do que gente preocupada em produzir uma coisa boa, que vai abençoar, né? Que vai abençoar, ou que vai produzir a palavra de Deus. Então, a nossa preocupação é essa. No mundo de que todos, não só os jovens, não só os adolescentes, eu acho que hoje dá para dizer que todo mundo passa o dia no celular, né? Praticamente, com acesso às redes sociais. Então, pra gente que cuida de jovens, a gente tem os jovens aí não só imersos nisso, mas também criando, também compartilhando, também interagindo com essa tecnologia toda. E aí eles têm acesso a tudo isso, a esse conteúdo, a esse tanto de conteúdo. E o que preocupa, não sei se vocês vão concordar, é que a internet, ela deu voz a qualquer pessoa. E não que seja uma coisa necessariamente ruim, mas isso significa que nem só influências boas vão ganhar essa voz. Negativas vão ter essa voz também, porque a internet é essa democracia, assim, né? Qualquer pessoa pode começar a produzir conteúdo e não existe uma aprovação. Então, você começa a seguir uma pessoa porque você gostou do conteúdo dela. Não quer dizer que necessariamente aquele conteúdo é bom. Sim.
E aí o que nos preocupa é isso. Será que essas pessoas, os ditos influenciadores, né, são realmente influenciadores para o bem? E às vezes são influenciadores para a palavra de Deus, porque não é só influenciar para o bem, assim, vou ensinar uma coisa que é útil, mas ensinar uma coisa que é de Deus, que é bíblica, que faz parte do evangelho. Então, eu vejo que a minha preocupação, falando de uma maneira pessoal, é essa: quem as pessoas estão seguindo, quem elas estão ouvindo, quem está com elas no dia a dia, como estão influenciando a mente, a vida dela, como está moldando o caráter delas, né? E assim, eu acho que todo extremo, eu acredito que todo extremo ele é perigoso, né? E assim, o contexto que a gente vive hoje, a gente já cruzou um Jordão aí, que antigamente o quê? O que é que nós tínhamos ali? Quando a tecnologia começou a aparecer e tal, né? Assim, início anos 2000, o que era? Era demônio. Televisão não pode porque é do diabo. O Dragon Ball é do diabo, né? E assim, tudo era muito demonizado, né? No contexto que a gente tinha aqui no Brasil, enfim. E aí hoje, talvez a gente esteja indo para um outro extremo. No extremo de que a tecnologia é a solução. A internet é a solução. Não, e tá lá, e tá lá. Então assim, todo extremo ele é perigoso. A gente vinha de um extremo de que tudo era do demônio e talvez a gente vive hoje num novo extremo de relativizar as coisas, né? Tá relativizando. Então acredito que assim, a gente precisa ter equilíbrio. A internet, a tecnologia em si, como você falou, ela é uma ferramenta. Sim. Como o Palhano falou, é uma ferramenta. Ou seja, ferramenta, eu posso usar um martelo para pregar um prego na parede, posso usar um martelo para agredir alguém, né? Ferramenta, ela depende da mão de quem esteja usando, né? Quem tá manuseando ali. Então acho que a gente entender isso, entender que precisa ter equilíbrio. Se ter os extremos, eles são perigosos, né? Então, se a gente entender que, cara, a tecnologia, a internet, rede social, pode se abençoar. E é para abençoar, né? A forma que a gente usa. Agora, sim, tem que ter cuidado também, porque existe um outro extremo. Acaba que a gente deixa de viver, às vezes, viver o mundo real, viver isso aqui, uma mesa, conversas e coisas que vão edificar, porque o cara quer passar ali a madrugada no Discord, quer passar a madrugada, tá entendendo? Então, só tem essa... E aqui eu trago um contraponto sobre isso, né? De evangelho. O evangelho fala justamente o contrário, né? Enquanto o mundo fala, se conecte, se conecte, se conecte, produza. Aí o evangelho diz assim, tu, porém, se quiseres me buscar, se desconecta, entra no teu quarto, fecha a porta e me busca. E eu é você. Ou seja, o que Jesus fala aqui para nós? Ele não está falando apenas de um quarto físico, né? Ele está falando de um momento de desconectar. Se desconectar do mundo, se desconectar talvez do meu celular, se desconectar da rotina corrida e dizer assim, agora o mais importante é a presença de Deus. Então, eu vejo que, como o Wellington falou, colocou muito bem, é uma ferramenta. Agora, como você vai usar essa ferramenta é que vai determinar se vai ser para o bem ou para o mal. E aí, assim, meu encorajamento para essa geração, meu encorajamento não só para essa geração, mas para, enfim, qualquer faixa etária da igreja é que use o seu celular, tenha um filtro de conteúdo, abençoe pessoas, produza conteúdo. A gente está fazendo isso aqui, não vamos ser hipócrita, né? Sim. Mas será que a mesma entrega, a mesma intensidade, a mesma rotina que eu tenho com o meu celular, com o feed, com a rede social, eu tenho em buscar a presença de Deus? Eu tenho em pagar esse preço que é necessário para me desconectar da minha rotina e me conectar com o Pai que está aí em secreto, né? Sim. E esse ponto que tu trouxe, Renan, já foi muito bom, porque já linka com a nossa segunda pergunta, né? E aí eu queria que tu aproveitasse, que já que tu tocou nesse ponto, tu começasse respondendo ela também. Mas que é como a gente ensina um jovem a ouvir a voz de Deus em meio a tanto estímulo digital que eles recebem hoje em dia, né? Cara, assim, quando eu vou comunicar, né, pregar pros meninos, eu sempre gosto de brincar, né? Assim, brincar com verdade, né? A gente bate e assopra, né? Mas eu sempre gosto de dizer assim, a gente escuta muito, né? Cara, eu não tenho tempo. Eu vou pro meu colégio, eu vou pro meu curso, eu vou pro meu esporte, sim, eu tenho minha rotina, eu vou pro meu trabalho. Não tem Enzo, no auge dos seus 12 anos, não tem tempo. Responde isso, não tem tempo. Mas a gente vai casar e tirar filho, né? Mas uma coisa que eu aprendi isso na igreja, né? E eu entendo que essa deve ser a prioridade que a gente dá pra Deus. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Total. O que é prioridade pra mim, eu invisto tempo. Sim. E no que eu invisto o tempo, isso vai ter ação. Isso vai direcionar a minha vida, isso vai me nortear, porque aquilo com qual eu gasto o tempo é aquilo que
tem uma posição mais alta no meu coração. Então, o grande ponto aqui é ensinar para essa galera a questão do que é importante. O que é importante para ti? Ah, não, o importante para mim é acompanhar esse blogueiro. Sério? Esse cara que nem sabe quem tu é? Sim. Sério? Essa pessoa que tu segue, tu admira, tu posta ela, mas assim, ela tá preocupada com a carreira dela. E ela não tá errada, ela tá focando na carreira dela, ser influenciador e tal. Sim. Enquanto tem um Cristo que deu a vida por nós e a gente não tá disposto a sacrificar 20 minutos, 15 minutos do nosso dia em abrir uma Bíblia, em botar nosso celular no modo avião e dizer assim, agora eu vou ouvir a voz de Deus. Então, pra mim, cara, é esse senso de prioridade. E falar isso agora, pra nós que somos um pouco mais velhos, né, é Sim. mais fácil. Sim. Porque a gente passou, porque a gente viveu e diz assim, cara, de fato, isso aqui é o mais importante. Mas quanto mais cedo, e essa é a minha oração, sabe? Sim. Quanto mais cedo um jovem, um adolescente, um jovem adulto, enfim, entende que a maior prioridade dele na vida deve ser andar com Deus, buscar a presença de Deus e a palavra de Deus, guardá-la no coração, ele vai ver como isso tudo vai refletir em todas as áreas, ele deixaria isso daqui um pouco de lado, ele deixaria o feed um pouco de lado, ele deixaria de ficar rolando a tela um pouco de lado. Por quê? É legal a gente chegar do trabalho e ficar ali descansando a mente, né? Como os dias da caixa do nada. Mas Caixa do nada. quando a gente acaba, a gente vê, meu Deus, passou 1 hora, passou 2 horas. Então o que é isso? Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Qual é a prioridade do Senhor na sua vida, né? Isso. Com certeza. E eu ia tocar justamente nesse ponto que tu entrou, que eu falo muito assim por mim mesmo, né? Questão de rotina, trabalho. Também sou casado, trabalho na igreja, e aí tenho trabalho fora também, enfim. Então é uma rotina muito puxada, né? Tem que liderar ainda ministério. E muitas das vezes a gente se leva muito nesse automático de tipo, por falar que estou sem tempo se tornar algo automático. Uhum. É o que às É vezes bonito, né? é bonito. Tipo, às vezes a gente nem olha para nossa rotina para realmente refletir e dizer, cara, eu tô sem tempo. Não, cara, eu ainda consigo encaixar isso aqui. Aí eu falo muito por mim, tipo, às vezes eu me pego entrando nesse looping, né, de tipo, o cara pega o celular, vê o conteúdo, passa um tempo e tal, e aí quando você vai ver, você deixou de fazer algo importante. Total. E aí no dia seguinte você pensa sobre isso e tipo assim, mas eu não tive tempo. Mas para ver quanto tempo tu parou para olhar pro teu celular. Pega o relatóriozinho semanal. Isso. Tempo de tela, tempo de tela. Isso aí, pega lá o relatório de quanto tempo passou no Instagram, Total. no TikTok, né? Então acaba que a gente se pegou muito a isso e se tornou automático mesmo. O cara pergunta, tipo assim, tá corrida essa semana e tal, de conseguir dar conta e tal, tô sem tempo. Mas se o cara parar pra puxar o tempo que ele passou deitado na cama, olhando o celular antes de dormir, meu amigo, dá pra ele ter resolvido ali. Dá pra ele ter lido o Novo Testamento todo. Pra ele ter lido o Novo Testamento todinho, né? Então, eu acho que é muito disso. E eu acho que a gente tocou num ponto aqui. Primeiro a gente trouxe o ponto da influência. Uma influência boa e influência negativa. Mas eu acho que um ponto que a gente precisa lembrar para você é a questão do tempo. O tempo é muito importante. Então, o salmista já pedia, né? Senhor, ensina-nos a remir o nosso tempo, nosso dia, né? Contar os dias. Porque contar os nossos dias, porque a nossa vida, a gente é limitado. Rápido. Então, assim, nós estamos aqui para uma missão. Nós temos uma missão, né? De servir a Deus, mas também de desenvolver a nossa vida, nos desenvolver como pessoas e tudo mais. E, cara, o celular e a internet e também o videogame, ou pode ser futebol, enfim, qualquer outra coisa que gasta seu tempo, é algo que é muito precioso. O tempo é uma coisa que não volta. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que aproveitar a nossa vida, às vezes a gente diz isso, né? A gente tem que aproveitar a nossa vida. Certo, mas você está aproveitando como? Fazendo uma coisa que não gera fruto nenhum, ou você está sabendo dosar, está sabendo equilibrar? E aí eu queria até contar uma história aqui. Quando eu tinha acho que eu já tinha uns 20 anos já. E aí eu sempre gostei muito de jogar videogame. Joguei muito mesmo, assim. Demais. Cara, coisa de 6 horas, 8 horas por dia. E o tempo passava rápido, né? E, cara, o tempo passava e um dia eu vi uma reflexão dessa, de uma pessoa mais velha e dizendo, cara, se eu tivesse 2 horas por dia para aprender inglês, em 1 ano, 2 horas por dia eu tava muito bem. Você estaria fluente, mas estaria muito bem. 2 anos aprendendo sobre uma habilidade nova, eu estaria muito... 2 horas por dia em 1 ano, eu estaria muito bem. Então, e eu fiquei pensando, eu disse, cara, eu não jogo só 2 horas. Eu jogo 6, 5, 7 horas por dia. Então, o tempo que eu gasto nisso é demais. E para você ver o nível do vício, eu chamo de vício mesmo que eu tinha. A minha vida começou a ficar corrida. Eu não tinha mais tempo de jogar no dia. O cara vai crescendo, estudando, trabalhando, relacionamento, igreja, enfim.
E aí eu chegava, às vezes, em casa 11 horas da noite, tomava banho e dizia, eu não posso ir dormir sem ter jogado hoje. E aí eu ia jogar pelo menos 30, 40 minutos, e eu jogava, enquanto ele buscava uma partida, cara, eu ficava cochilando. Eu cochilando aqui. Opa, mas eu tenho que cumprir aquele negócio, porque senão o meu dia não tá completo e tudo. Até que chegou um ponto que eu disse assim, cara, sabe o que eu tenho que fazer? Tenho que dar meu videogame. Porque isso aqui me rouba tempo que é precioso. Eu poderia estar estudando, que eu poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar me exercitando, que é algo muito importante também. E aí eu dei meu videogame, cara. Meu sobrinho, acho que o meu sobrinho tinha uns 8 anos na época. Ele sempre que ia lá em casa, eu ficava doido lá pelo videogame. Aí eu dei. Nem vendia assim, nem nada. Eu dei mesmo pra eles. Fui lá deixar na casa dele. Ó, o presente do tio. Aqui. Me livrando do negócio, porque só assim, cara. Só assim. E até hoje, né? Eu até hoje nunca mais comprei videogame e tal. Porque como a gente tá falando aqui, a gente já perde muito tempo só com o celularzinho aqui, só com as redes sociais. Se você botar ainda mais outra coisa, aí é mais tempo ainda. Larissa, no próximo aniversário do pai, eu ainda vou dar um videogame pra ele. Aí hoje o teu sobrinho é viciado agora. Aí ele só resolve isso. Agora, assim, a gente fala isso aqui, parece papo de tiozão, né? Pai, né? Celular, e blá, blá, blá. E larga o celular e vai abrir a Bíblia e tal. Mas, cara, assim, em amor, né? Em amor. Tem o seu tempo de tela. Sim. O ponto aqui assim, é justamente o versículo que você falou. Ensina-me a contar os meus dias. Como eu tô organizando esse tempo? Como eu tô gerindo meu tempo? Como que eu tô investindo esse tempo, né? E Gálatas 6 diz, né? Eu acho que é Gálatas 6, que aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então não tem coisa pior, bicho, do que você conversar com alguém e ela dizer assim, meu Deus, como eu queria saber disso quando eu tinha 15 anos. Como eu queria já saber disso quando eu era mais novo. Sim. Cara, não tem coisa pior. E aí, muitas vezes, ele teve a oportunidade de saber, mas ele não quis dar ouvidos. Ele não plantou nada, né? Ele não plantou nada, ele plantou horas no videogame. Porque eu vou te dizer a verdade. Tudo que você planta no videogame não serve pra nada, entendeu? A realidade é essa. É verdade. E aí outras coisas também, né? Distrações, prazeres momentâneos. Então, o ponto aqui, eu acho que o cerne da nossa conversa é dizer assim, cara, como o nosso pastor fala, né? A vida que vale a pena ser vivida é apenas na presença de Deus. Total. Como investir essa vida? Como olhar para nossa vida quando a gente, por exemplo, a nossa idade aqui, né, já tá indo para casa dos 30, passamos dos 20 e poucos, e a nossa preocupação aqui, a nossa intenção não é ser o papo de tiozão, mas é dizer assim, ei, segue esse caminho, que ele é o melhor caminho para você. E quando você estiver na nossa idade, você vai agradecer. Você vai agradecer demais. Você vai agradecer demais, não, Wellington? Total. Não, e assim, lembra no quesito da escola, né? Eu não sei vocês, mas eu lembro quando eu tava na escola, no ensino médio ali e tal. E aí vinha aquele cara mais velho e falava assim, macho, foca aí, faz isso, é só esse tempo e tal. E aí sempre assim, passa e o cara fica na cara, mas realmente, se eu tivesse feito isso, dedicado aqui, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse... E a gente acaba, cara, porque a realidade é o quê? A gente sempre vai olhar pra vida sempre de trás pra frente. Eu não consigo saber o que eu tenho... Então assim, a gente tem que ter cuidado pra a gente não viver uma vida sempre de retrospectivas negativas. Aí esse tempo de celular, de tela, de seja o que for, tá? A gente não tá demonizando isso. Aqui não é isso que a gente tá fazendo. Só que é aquela coisa, a gente sabe, às vezes o cara tá ali, dia corrido e tal, tô sem tempo, o cara passou tanto tempo no celular, mexendo na tela, e aquele sentimento de improdutividade, sendo que o cara teve um dia corrido e cansativo. Eu já cheguei assim, fim do dia, cansadaço, mas o sentimento é assim, meu irmão, não fiz nada. Sim. Parece que eu não produzi nada de... E o que é relevante, né? Cara, é o que? É esse tipo de distração. É esse tipo de distração, esse tipo de coisa que às vezes faz a gente ter esse tipo de sentimento, né? É tanto que hoje tá até na moda falar, né? Não sei o quê, detox de dopamina. Jejum de dopamina. Eu comprei um curso até do Lyoto Machida, mano. Eu comprei um curso Machida, detox de dopamina. Aí me disse, não fiz. Deixa pra lá. Procrastinei um curso. Conversou pai pecado, né? Tá perdoado. Ideia não procrastinar, depois eu vejo. Mas a gente vai cair nessa, entendeu? Assim, se a gente não viver ali E aí eu sempre falo isso, Romanos 12:2, renovação de mente. Cara, se eu não viver todos os dias renovação de mente, se eu não viver todos os dias com um senso assim de intencionalidade, cara, o que eu tô aprendendo hoje? O que eu tô fazendo hoje? O que eu tô plantando hoje? A gente cai num automático e aí, meu irmão, a gente
vive aquela vida daquele, né, a música lá daquele profeta Zeca Pagodinho, deixar a vida se levar. E aí, gente, vamos lá. As pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, vamos dar aqui, sei lá, vamos fazer aqui tipo aqueles Reels. 3 dicas, 3 coisas que você faz na sua vida que diz assim, cara, se você fizer isso, você vai ser um jovem que ouve a voz de Deus, mesmo tão conectado, mesmo no século XXI, sem ter que ir para uma caverna. Vamos lá, primeiro o Palhano, depois o Edson. O que vocês fazem? 2, 3 coisas que vocês assim, cara, isso aqui me ajuda a ouvir a voz de Deus no meu dia a dia, mesmo com a minha rotina corrida. Cara, eu acho que primeiro é meio óbvio, mas entenda uma coisa, se uma coisa é muito repetida é porque é muito importante. Então, assim, o que a gente falou aqui, ter um tempo de se desconectar, mas tornar isso não uma opção, tornar isso já um... Eu sei que é meio estranho falar isso, um checklist do seu dia, mas é porque é algo que nós precisamos. Então, se você não botar ali como algo inegociável do dia, você não vai fazer. Então, colocar isso no seu dia, um tempo sem celular. A gente, sim, botou isso num desafio. Tem gente que vai morrer quando ouvir isso aí. Botou isso num desafio essa semana do A13 assim, fazer o devocional, mas sem celular. Porque hoje em dia a gente está tão conectado que até os nossos devocionais, até a nossa leitura, muitas vezes é pelo celular. Porque tem uma facilidade, né? Tem as versões da Bíblia, tem aplicativo e tudo mais. Mas, assim, devocional sem o celular, tenta aí uma semana, tenta aí 2 semanas, fazer ali, porque é o tempo que você se desconecta. Às vezes a gente tá até no celular e é bom, mas lendo a Bíblia, mas chega uma notificação, a gente vai lá, já era, né? Então, eu faria isso, cara, um jejum de dopamina nesse sentido, pelo menos ali 30 minutos do dia, 1 hora do dia, o quanto você conseguir, para que você tenha o seu tempo ouvindo a voz de Deus. Não ouvindo a voz do que alguém pensa, do que um pastor pensa, do que o influenciador pensa, mas o que Deus quer falar ao teu coração. E aí só você e Deus ali, você poder orar e você poder ler a palavra em lugar para você se desconectar. Ouvir a voz de Deus é a Bíblia, né? Fecha a porta do teu quarto e ora. Cara, assim, uma coisa que eu faço, né? Eu vivo na minha vida e, assim, eu acho que se a gente, principalmente, começando a lidar na adolescência, na juventude e tal, fizer isso, é algo que muda a nossa perspectiva, né, na jornada. Eu tento sempre olhar para a minha vida, olhar para as coisas que acontecem e tudo, com a mentalidade de aprendiz. Muito bom. Assim, eu vivo a vida sempre com a mentalidade, cara, o que Deus está me ensinando muito bom aqui? Qual é a cadeira da faculdade da vida que eu estou passando nessa estação, né? Esse momento, esse tempo. Com essa idade. Assim, qual é a cadeira que Deus quer que eu me informe? Porque assim, se eu não me informar, eu vou ter que repetir. E eu não quero. Muito bom, tá entendendo? Assim, às vezes a gente passa por algumas coisas e aí a gente... Aquela coisa, assim, o cara não passa bem e tal, tem depressão de pouco, cara. Mas, irmão, uma hora você vai ter que aprender. Assim, é melhor aprender logo, né? Então, assim, eu vivo a minha vida, a minha jornada com essa mentalidade de aprendiz. Cara, eu sou um aluno, Deus é o meu professor, ele tá me ensinando alguma coisa aqui, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente, como um jovem, né? Quem tem a jornada com Jesus, cara, precisa ter esse coração, entendeu? De aprendiz, um coração de humildade. É um coração de aprendiz, cara. Assim, cara, o que Deus tá me ensinando? Só que fulano de tal, soube que o fulano de tal tá falando mal de mim e tal. Não, o que Deus tá me ensinando com isso, então? Como é que eu vou... Soube que, sei lá, aconteceu tal coisa, saiu do meu controle. O que Deus tá me ensinando? O que Deus tá me ensinando? Então, acho que a gente conseguir viver com essa mentalidade, cara, a vida fica muito mais leve. Porque a gente tem o senso de que é uma jornada, cara. Eu tô vivendo uma jornada com Deus. Agora você falou a palavra, a jornada. A gente, às vezes, está vivendo uma estação, querendo estar na estação da frente. A gente não, né? Eu não tenho, mas pessoas com 15, 16, 13, 18, enfim. Esse é uma coisa que as coisas acabam, as estações acabam, o colégio acaba, a faculdade acaba, enfim, a gente, poxa, eu queria ter aproveitado mais. E fica aquele saudosismo, né? Mas por que isso? Porque a gente sempre tá pensando na frente. A gente sempre tá olhando o próximo capítulo, a gente sempre tá querendo ir pro próximo nível. E quando eu olho para a palavra de Deus, a vida com Deus, ela não é sobre uma chegada, né? Uma linha de chegada. Ela é sobre uma jornada. Aprender a desfrutar da jornada e ter justamente esse pensamento. O que é que Deus quer me ensinar nessa estação? O porquê que eu tô passando por esse momento de escassez, essa porta fechada, esse não? E quando a gente para pensar, a gente diz, cara, Deus não perdeu o controle. Minha vida tá nas mãos dele. Então o que ele tá querendo me ensinar? No que ele quer que eu
me forme aqui nesse momento para o próximo nível. E aí, assim, às vezes a gente... Poxa, graças a Deus a gente tem aqui, né? Olhando aqui para nossa vida, nós 4, a gente tem o privilégio hoje de estar na igreja local, nosso meio de vida, nossa missão de vida andam juntos, mas a maioria das pessoas não tem esse privilégio. E aí, às vezes, eu com certeza vocês já ter essa vida que é uma referência, como viver essa vida que é um exemplo, como, sabe, poder ser uma pessoa que inspira outras, né? E aí, quando a gente fala, cara, fecha o teu quarto, cara, vai orar, cara, aprende a viver a estação, cara, seja fiel no que você tem nas mãos, as pessoas, mano, isso aí, porque muitas vezes a gente quer viver de atalhos. As pessoas querem o atalho. A pessoa quer um código. Ela quer um corte. Por exemplo, a gente vai produzir o conteúdo aqui, ela quer o corte. Ela não quer o conteúdo todo. Ela quer o prompt. Ela quer o prompt, ela quer a receita do bolo. É isso. E com Deus não existe receita de bolo. Com Deus não existe receita de bolo. Senão ele tinha deixado um livro, não 66 pra gente ler na Bíblia, né? E ainda assim ele juntou tudo. Mas o ponto é aprender a desfrutar dessa jornada com Deus. É aprender que cada estação tem a sua beleza. Tem a beleza de você estar no colégio. Tem a beleza, eu sei que tem desafios. Toda na vida faz parte. Você casa. Eu quero tanto casar. Quando você casar, vai ter desafios. Sim. Eu quero ter um carro. Quando você tiver um carro, vai ter desafio. Tem conta pra pagar. Documentação do carro. A gente vê muito, né, Carlos? Eu quero ser líder. Eu quero liderar. Garoto, eu quero liderar, né? Então vem pra cá. Então, assim, e aí, conectando aqui a uma pergunta pra vocês, né? Como ensinar essa geração, inspirar, né? Passando pro Bruno também. Começa pelo Bruno aqui. Como inspirar essa geração que ela quer o resultado, mas ela quer pelo atalho. É aquela frase clichê, né? Ela não quer passar pelo processo. Mas como ensinar essa geração que ela quer chegar no ponto, ela quer chegar lá em cima, ela quer estar no auge da sua performance, do dinheiro, da vida perfeita, mas ela não quer se submeter à jornada, aos processos, aos pontos baixos. Como é que a gente pode inspirar a nossa geração dessa forma, a se submeter esse tempo com Deus, esse processo com Deus? Cara, eu acho que um exemplo que se aplica muito, de forma muito prática a isso, é se a gente lembra do povo do Egito, né? Se a gente parar para pensar, se eles não tivessem passado por tudo que passaram durante os 40 anos ali, todo o perrengue que passaram para poder herdar a Terra Prometida, a mentalidade diferente, né? Apesar de tudo que aconteceu, mas a gente vê exemplo de um povo que chegou com uma mentalidade diferente, né? Entendendo quem Deus era, qual era o poder do Senhor. E tudo isso foi um processo, né? Foi um processo que foi gerado para que eles pudessem ter essa maturidade. E assim também aqueles que estavam na liderança do povo, né? Então, eu acho que a maior forma da gente entender isso, cara, é a gente sabendo que o processo, mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja um perrengue grande, um deserto, mas vai ser algo que vai me formar para ser melhor lá na frente, sabe? É algo que eu sempre tento tirar, assim, muito até voltado para o que o Elito falou, que, cara, se eu tô passando por um momento difícil, eu sei que é porque tem algo para me aprender. E se tem algo para me aprender é porque eu sei que Deus quer me colocar em outro lugar, né? Então, acho que o maior ensinamento é esse, sabe? A gente entender que, mesmo em meio à dificuldade, Deus, ele vai sempre querer nos colocar em um lugar melhor. Só que pra gente poder chegar ao lugar melhor, eu preciso passar pelo processo. Tem que mudar a mentalidade, né? Mudar a mentalidade. Senão você sai do deserto, mas o deserto não sai de você, né? Já ouviu muito isso, né? Tem até uma frase que a gente comentou no podcast anterior, né? Que tipo, cara, e a revelação de Deus, ela sempre vai ser progressiva. Ele nunca vai se mostrar pra gente por completo se eu não tenho ainda um nível de maturidade pra entender a Na Bíblia, a revelação dele é progressiva, né? Então, eu preciso passar pelo processo, eu preciso viver o deserto, eu preciso viver a luta para que eu consiga enxergar Deus de uma forma diferente. Uma coisa que eu vejo também, assim, e aí sempre trazendo para esse contexto que a gente vive, né? Por exemplo, eu vou assistir um vídeo no YouTube, mas o cara assiste, o vídeo tem 1 hora, sei lá, o conteúdo, mas o cara assiste sem paciência, o cara, na verdade, em vez de assistir o vídeo, o cara quer consumir os cortes do vídeo. Mas o cara joga no 2x. Eu não sei se vocês já viram que tem lá no YouTube, quando você vai mexer na barra, né? Aí tem as divisões dos assuntos. Não, e tem também as partes que mais a galera colocou. Um gráficozinho, mais relativo. Que aquilo é o quê? Onde a galera coloca pra assistir só. Tem muito disso, cara, assim, trazendo pra nossa vida, né? Nesse quesito de jornada mesmo, né? No quesito de a gente enxerga propósito. Eu vejo muito, né? Essa geração enxergando propósito, enxergando chamado e tal, como produto final de algo. É o produto final. Né? Por exemplo, já pergunta que a gente sempre recebe, né? Assim, do pessoal, fala, você quer
que tu vai fazer quando tu estiver vendo teu propósito, teu chamado? Aí eu falo assim, não, cara, eu já vivo meu propósito. Sim. Eu já vivo meu chamado. O meu chamado, o meu propósito, seja o que for, ele não é produto final da minha vida. Não, ele é o que eu vivo hoje, ele é a construção disso. É assim, a gente encontrar amor nessa construção. Entendeu? Porque se não tiver amor nessa construção, no final vai ser realmente só um produto final. E quando eu chegar lá, aí o dia que eu pegar e me formar naquela área, eu sei aquilo. E aí, morre ali? Acabou? Parou? É o produto final? É isso que eu tô buscando? Né? Então, assim, é encontrar isso nessa jornada e não, assim, querer cortes. Tá? Eu quero corte, eu quero aquele momento que eu preguei naquele evento. Não, eu quero aquele momento que eu assumi aquela liderança, aquele momento em que eu fui relevante na minha faculdade. Mas, assim, ter dentro dessa linha do tempo, tem ali vários momentos do gráfico ali que a galera não tava colocando. E, né? E aquela parada, né? As pessoas, acho que não sei se é a rede social, não sei se a gente já tocou nesse assunto da outra vez, mas as pessoas querem o extraordinário. Sim. Elas só querem o highlight, elas só querem o auge, elas só querem aquilo. Não sei se porque no Instagram a gente só posta isso, né? Momentos, auges da nossa vida e tal. E a grande verdade é que para chegar no momento extraordinário, tem muitos momentos ordinários. Tem muitos momentos do dia a dia. E a graça da vida é justamente encontrar Deus, glorificar a Deus nesses momentos ordinários, nesses momentos comuns que todo mundo tem, todo mundo passa, todo mundo vive. Mas a gente não valoriza. Por quê? Porque não dá like. Porque é não glamouroso. Não tem nenhum. Tem nada. Eu vou postar aqui pegando um busão lotado e na garupa de um moto Uber duvidoso aqui que vai me levar pro meu trabalho. Não vai. E eu acho que isso tem total a ver com as redes sociais mesmo, cara. Total. Porque a gente às vezes vê, gente, a exceção na rede social. A exceção, tipo, Sim. o menino que enriqueceu aos 18 anos, que veio da extrema pobreza e mesmo assim ele conseguiu e tudo, e a gente tenta tomar aquilo como regra. E quando a gente tenta tomar isso como regra, a gente começa a se frustrar. Porque a gente pensa assim, cara, por que eu não consigo também? Eu tenho até uma condição melhor que a dele, mas ele conseguiu e eu não. Para o melhor de alguém com o pior de si, né? Exato. Aí a gente traz isso até para ministério também. Cara, como é que aquela pessoa conseguiu tão jovem já ser líder? Como é que ela conseguiu ser pastor? Como é que isso, aquilo? E eu não consigo, o que tem de errado comigo? Às vezes você tá pegando a probabilidade de 1% e querendo que você seja aquele 1%. E se perguntando isso. E às vezes Deus tem outra coisa para você que não é o que aquela pessoa tá vivendo. Deus tem... Cada pessoa tem a sua jornada, tem a sua caminhada com Deus, e às vezes Deus tem um plano diferente para você. Não precisa você ter a mesma coisa que aquela pessoa tem, na mesma idade que aquela pessoa tem. Gente, a vida é muito mais complexa do que o que a gente vê no Instagram. Total. As pessoas só mostram o que elas querem. A ponta do iceberg, né? As pessoas só mostram o que elas querem. A gente mostra quando deu certo. Quando deu certo. A gente não mostra aqui pra você, a gente ajeitando toda a sala aqui do podcast. Tudo que foi, a missão que foi, botar outro... O processo não é tão legal de mostrar. O legal é mostrar o quê? A gente aqui fala. Total. As ideias. Então, muito cuidado com isso. É uma maturidade que a gente precisa ter. Não compare palco de uma pessoa com seus bastidores. É desleal fazer isso. E é a receita pra você, assim, matar o seu propósito, matar o seu ânimo mesmo. E a gente começa a olhar o propósito como um produto. Isso que fulano tem. Fulano é assim. Fulano... Beleza, cara, mas não é um produto. Deus tem a porção pra vida daquele cara. Deus tem a porção pra sua vida. O que Deus tem pra sua vida, o cara não vai viver o que o cara tem na vida dele. E tá tudo bem. E é isso. E é possível viver feliz com isso. E por que assim? Porque não é produto. Isso. É propósito. É Deus, assim. Deus é quem derrama. Deus é quem faz. Então, assim, quando a gente coloca como produto, a gente começa a querer colocar as nossas imposições, porque quando eu vou receber um serviço, por exemplo, não, aí eu reclamo com o restaurante, aí não, isso aqui não tá legal. Não, isso aqui vai... Mentalidade de cliente. E a gente começa a olhar pro nosso propósito como se fosse um cliente de Deus. Meu Deus. Olha como um produto, cara. A gente olha pro propósito como um produto, e não é isso, né? E aí acho que essa multidão de informações faz com que a gente olhe pro propósito como se ele fosse um produto, né? É isso. Era isso. Muito bom, muito bom. E aí, eu queria puxar uma outra pergunta já, que a gente vê muito hoje uma galera, né, que busca muito essa validação online, né? E essa semana até, eu tava assistindo um documentário da Netflix, que eu apresentei em uma aula que eu tava dando,
que era sobre o poder do algoritmo, né? E aí a galera hoje, ela busca muito essa validação. É aquele negócio, tipo assim, postei uma foto, vi 2 comentários ruins, eu vou lá e excluo, porque eu quero Bloqueio a pessoa, né? bloqueio a pessoa, eu fico mal porque eu recebi um comentário ruim, né? E a galera busca muito isso. É a quantidade de likes, se a galera tá gostando, se os comentários estão sendo positivos e tal. E aí, como que hoje a gente consegue formar a identidade dessa galera em Cristo, sendo que eles estão buscando muito essa validação online, né? Eu queria jogar essa pergunta pra ti, Palhano, pra ver o que tu tem a comentar sobre. Cara, eu acho, Brunão, que a validação online é a validação no geral. Todos nós gostamos de validação, gente. A realidade é essa. Não tem aquela... Gosto de ser elogiado. Isso é conversa. Quem diz isso pode esperar. Mentiroso. Gosta às vezes, né? Todos nós gostamos de ser reconhecido quando a gente faz alguma coisa bem, de ser elogiado. Eu não gosto de ser xingado. Eu gosto de ser selado. Selado, eu gosto de ser elogiado, de ser reconhecido, de ser aprovado. É o que todo mundo gosta. A questão é quando a gente passa a viver a nossa vida em função disso. E aí, como essa validação às vezes não veio da família, não veio no amor familiar, no amor paterno, no amor materno, como essa validação não veio da onde deveria vir, da onde te deviam isso, obrigatório, aspas, né? Você vai buscar essa validação em outro lugar. E é por isso que a gente vê as pessoas querendo uma validação. Então, como é que eu consigo essa validação das pessoas? É postando uma foto seminua? É postando uma foto, é postando um vídeo onde eu tô fazendo alguma coisa muito arriscada, que aí o povo acha, meu Deus, esse cara é muito corajoso, esse cara tem moral, esse cara consegue fazer isso. Então, às vezes é a única forma que você consegue essa validação. E aí você vai buscar aquilo, porque isso ativa uma coisa boa no nosso coração, no nosso cérebro, de cara, eu consegui, eu fui valorizado, eu chamei atenção, as pessoas finalmente me deram atenção que eu nunca recebi. Então, quando eu faço isso, eu recebo essa atenção que eu queria. E aí a gente, indo mais profundo aqui um pouco, é aí que a gente cai muitas vezes, vê meninos e meninas caindo nisso, começando jovem, vai até a idade adulta. É menina que só é valorizada nesse sentido, no sentido da aparência, no sentido da sexualidade, então ela se entrega aquilo. Não é pelo prazer em si, mas é a necessidade de validação. Se eu só sou valorizada naquele momento, então é isso que eu vou fazer, porque eu preciso ser valorizado. É o homem que só é valorizado se ele fizer uma coisa que é ilegal, que é uma coisa que é arriscada, às vezes que tá arriscando a própria vida. É isso que eu vou fazer, porque é nesse momento que eu me sinto livre. Homem que só é valorizado quando conquista várias mulheres, enfim, aí a gente pode tocar em vários assuntos, mas então nós buscamos essa validação em algum tipo de coisa. E o ponto é, nós já fomos aceitos. Nós já fomos validados, porque o próprio Cristo nos aceitou. O próprio Cristo nos chamou. Eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou perdoado, Deus me conheceu desde antes da criação do mundo e preparou as boas obras para eu caminhar nelas. Então, o crente que anda nisso e que lembra disso, gente, é impossível você se render a qualquer tipo de validação barata. Sim. A régua fica muito mais alta, porque eu sou aceito por Cristo. Se você não me valoriza, meu amigo, se você não me aceita no seu grupinho, se eu não faço parte da sua turma, paciência. Mas eu já sou aceito. É muito mais importante, é muito mais valioso do que qualquer outra aprovação, né? Então, eu acho que o que os jovens precisam, e todos nós, os adultos também, precisa disso. Precisa de Jesus, precisa ter esse conhecimento do plano que Deus tem para a sua vida. E uma coisa que eu vejo, assim, dentro desse contexto que a gente vive hoje, de internet, tecnologia, rede social, tá? Que o jovem hoje, ele não descobre quem é. Ele vai para outro caminho, ele compara quem é. Muito bom. Assim, o cara não se descobre, o cara compara o que ele vê, quem ele é e tal. Então, assim, o cara começa a viver uma vida não descobrindo quem ele é em Deus, não descobrindo quem ele é, não conhecendo, não, mas a vida dele sempre é baseada na comparação de alguém com alguém. E muitas vezes essa comparação, ela é desleal. Na verdade, comparação sempre é desleal. Sim. Comparação sempre é ruim. Ou eu vou me comparar com alguém superior a mim e eu vou ficar mal, me colocar pra baixo, ou eu vou comparar com alguém entre então comparação sempre é ruim, de um lado ou de outro. Mas eu vejo muito isso, que hoje
você não vê a galera se descobrindo, você vê a galera se comparando. E a base daquela comparação, aquela régua vira o que a galera traz pra si como se descobrir. E às vezes, assim, e aí trazendo até pra gente também, assim, né, no quesito ministerial, na jornada com Deus e tal, a gente compara o nosso ano 3 com o ano 15 de alguém. Total. A gente compara o nosso ano 2 com o ano 10 de alguém. E aí o cara fica naquela, o cara fica... E quando Deus tem algo pra gente, assim, essa conversa, esse papo é pra galera mais nova, é pros jovens, pros adolescentes. Mas assim, a gente precisa sempre estar vigiando isso no nosso coração também, né? Às vezes o cara começou a liderar na igreja e tal, o cara novo ali, e aí o cara vê aquele líder de ser mais antigo, aquele supervisor, a forma que o cara achava tal, aquele pastor, e o cara quer porque quer. E o cara não tá descobrindo o que Deus quer pra vida dele, o cara tá querendo... Ele viveu o chamado de outro. O cara não tá sendo um bom original, quer ser uma cópia. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. As pessoas estão satisfeitas em serem cópias baratas umas das outras. É o mesmo conteúdo, é a mesma coisa. Porque o cara deu like, eu vou fazer também. Ah, porque ele foi por esse caminho, eu vou também, porque é o caminho mais fácil. E a gente acaba perdendo algo tão precioso que Deus colocou sobre nós, né? Que é a nossa originalidade, que é a nossa identidade. Autenticidade. Que é a autenticidade, exatamente. Então, a gente se contenta com isso. Por quê? Porque é legal. Já tem a aprovação das pessoas. Já tem o prompt, né? O cara já tem o prompt. Eu pego Já tem curtidas. E quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para as histórias dos homens e mulheres da Bíblia, a gente vê pessoas totalmente diferentes. Totalmente, assim, personalidade diferente, jeito diferente, contexto diferente. Mas a gente vê que o que fazia delas pessoas únicas, diferenciadas, era o quanto de intimidade elas tinham com Deus. E isso é o que vai ser o diferencial para nós que estamos aqui na nossa caminhada com Deus, seja no ano 10, seja no ano 1. Cara, o que me torna especial, o que me torna diferente, não é o quanto dinheiro eu tenho. Não, quantos seguidores tu tem. Não, tu é especial se tu... Não. O quanto de Deus eu tenho. O quanto eu sou cheio de Deus, o quanto eu tenho intimidade com Deus. Isso é que a gente deveria olhar e dizer assim, cara, isso aqui é que vai fazer a diferença na minha vida. Não para que eu seja aceito, não para que eu receba curtidas, mas porque esse é o propósito de Deus para mim. É conhecê-lo e fazer dele conhecido. E só que isso tem um preço, né? Isso não é algo que a gente consegue com apenas boa vontade. Boa vontade, andando com o meu network, né? Sentado nas mesas e tal. Não. Isso exige preço, isso exige renúncia. E a grande verdade, né? Aqui o papo papo de homem, não de menino, né? Quem faz o que quer, na hora que quer, é criança. Os homens, que quando falo homens, não é só o público masculino, né? Mas os adultos, digamos assim. Pessoas maduras. Pessoas maduras, elas fazem o que precisa ser feito. E quando eu olho para a minha vida e eu digo assim, poxa, eu tô fazendo tanta coisa aqui, trabalhando bem feito, estudando bem feito, mas eu não tô buscando a Deus da forma melhor possível. Então isso é um sinal de alerta para nós, de dizer assim, cara, Deus merece o meu melhor. Ponto. Ah, mas o tempo. Não, Deus merece o meu melhor. Não, mas a rotina. Não, Deus merece o meu melhor e ponto. Então, esse é o papo de maturidade. Esse é o papo de dizer assim, gente, ó, aqui a gente separa os homens dos meninos. Você pode ter sua vida e tal, mas, cara, você leva Deus a sério? Você busca Deus de verdade? Você valoriza o seu relacionamento com Deus? Então, para de dar desculpas E a presença dele. É a validação de um homem só. Exato. Que é a validação de Jesus. Que é a validação que a gente precisa, né? Que, tipo assim, a gente tá falando de validação de várias pessoas. Às vezes você tem a validação de muitas pessoas, mas você tem de Deus. E às vezes você tem a de Deus e não vai ter de muita gente. Acontece. Que é o que importa. Mas o que mais importa pra você? É algo, e a gente falando aqui da identidade, né? Então, eu acho que é muito da galera trazer clareza e sempre relembrar aquilo que Deus já falou pra gente. E às vezes... Tem um texto que é muito usado, que a gente sempre fala sobre essa questão de identidade, que tá lá em 1 Pedro 2, né? E às vezes... Falando pra galera lá, e ele diz, vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus. E às vezes... Para as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só 3, né? Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, tipo, às vezes a gente prefere ouvir da galera que tá falando pra mim hoje que eu sou feio, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E às vezes... De ouvir, sempre relembrar aquilo que o Senhor já falou sobre mim. Né? Cara, Deus falou pra mim que eu sou filho dele, que eu sou essa geração. E às vezes a pessoa importa pra ele. Então, o que tem que ter relevância pra mim é essa opinião aqui.
E às vezes, Jesus falou isso pra mim, amigo, eu não quero saber de mais nada. Estão dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, cara, o que importa é o que Deus fala sobre mim. Então, se você quem Deus fala que você é, cara, nada vai te abalar. e às vezes, A e às vezes, cultura de te tirar do eixo, de te tirar dos caminhos do Senhor, de te estabilizar, é essa convicção que a gente tem que carregar sempre, né? E, gente, seguindo essa linha aqui que a gente estava conversando, uma pergunta para vocês, né? Falando para liderança, a gente sabe que tem muitos líderes que estão nos assistindo, líderes da nossa igreja, líderes de outras igrejas, futuros líderes também que vão estar cuidando dessa geração e da próxima também. Então, para vocês, né? O que um líder, um futuro líder precisa entender logo hoje, precisa saber hoje, para poder cuidar dessa próxima geração com qualidade, para não perder essa próxima geração para o hype, para não perder essa próxima geração, para essa vida rasa, para não perder essa próxima geração, para ser dependente de likes. O que o liderança vai começar a entender essa geração de forma saudável, na opinião de vocês? Eu vejo muito assim que essa geração quer, precisa e necessita no sentido de discipulado são de pessoas reais. Perfeito. Pessoas verdadeiras, assim, né? Verdade. Numa geração tão artificial, inteligência artificial, tal, cortes e postar só o melhor e tal. Eu acho que líderes reais, pessoas genuínas, pessoas verdadeiras, mais do que a minha técnica de liderar, mais do que a eloquência, mais do que os resultados, mais do que a forma que eu... Assim, ser alguém genuíno, ser alguém real, né? Eu acho que o que a gente carece hoje são de pessoas reais, velho. De pessoas genuínas, de pessoas que têm um coração no lugar certo, né? Acho que Isso, estão precisando de super-homem. isso é muito forte. Isso é muito verdade, porque às vezes a gente olha para um líder, né? Ou alguém que a gente vai conversar sobre liderar algo, e aí ninguém nunca se sente pronto, né? Essa é a verdade. Ninguém nunca tá pronto. Mas quando a gente fala do pronto, é o quê? Eu não sei falar tão bem. Uhum. eu não tão capacitado. Eu não sei a Bíblia toda, eu não sou tão profundo teólogo, né? Mas a gente olha para aquela pessoa, né? E a cultura da nossa igreja, né? A gente olha o coração. A gente olha o coração. Cara, essa pessoa tem caráter, essa pessoa ela é de verdade, essa pessoa ama Jesus, ama pessoas. Cara, ela entende a palavra aqui, o necessário para esse momento. Cara, então ela pode liderar, a gente vai investir na vida dela, né? E isso faz muita diferença. E eu acho assim, é uma reprodução do que Deus fez com Moisés, por exemplo. Moisés, eu não sei falar, eu sou, né, aquela coisa e tal, Desculpas, né? mas o cara tinha um coração. É. O cara tinha amor pelo aquele povo tão desafiador, aquele povo. Mas o cara tinha coração, o cara tinha amor, o cara era verdadeiro, o cara era genuíno. Então acho que é isso, assim, eu acho que pra não perder essa próxima geração, pra não perder, eu acho que é ser alguém de verdade, ser alguém verdadeiro, ser alguém genuíno, mais do que o cara ter as melhores sacadas, a performance, não, cara, ser alguém de verdade, ser alguém genuíno, né? Eu acho que as pessoas precisam disso. Eu acho que em um tempo como esse, as pessoas vão valorizar muito mais a tua vida do que a tua plataforma. Muito mais o teu conselho, o teu vida na vida do que o teu corte no Instagram, né? A gente já tá muito cheio por aí demais. E uma coisa também é que uma coisa que a gente precisa entender é que a gente foi criado em tempos diferentes, né? A galera que a gente lidera hoje, a maioria não são da nossa idade, né? Se a gente estiver falando aqui de adolescente, a gente está liderando uma galera que vive uma realidade totalmente diferente, uma geração diferente, tem acesso a coisas diferentes, né? Tipo, quando eu era adolescente, eu não tinha acesso ainda ao celular. O celular ele veio surgir ali mesmo com a internet e tal, se tornou mais acessível. Eu já tava ali, já chegando, sei, nos meus 17 para 18 já. Espera, não entrega a tua idade assim não, cara. A gente tá conseguindo. Acho que mais ou menos isso. Mas, para ter noção, meu primeiro salário foi um guitarrinha, não tinha nem internet naquela época, né? Antigo, viu? Antigo. Você que não sabe o que é guitarrinha, ele não tinha marca. Ele era um celular paralelo, porém, entregava muito. Realmente era um guitarrinha. Se alguém andar com guitarrinha hoje é considerado portando explosivos. Lembra, amigo? Ela é preso, portando explosivos. Mas foi um dos meus primeiros celulares mais evoluídos. Enfim, mas onde eu quero chegar é que a gente foi criado numa geração diferente. A nossa realidade, a nossa diversão era jogar bola na rua, tacar a bola no portão da vizinha. Corre que lá vem a bola, né? E a galera hoje não. A galera que tá mais conectada, tá dentro de casa, né? Tá mais ligada ali ao celular e tal. Então é uma galera que tem um modo de ver a vida totalmente diferente,
né? Então, acho que para responder essa pergunta, assim, para mim, cara, é a gente se colocar no lugar deles, sabe? Eu acho que a principal coisa é a gente buscar entender como é que essa geração pensa hoje, como é que essa geração vive hoje, quais são os problemas deles que pra gente pode ser tipo, cara, isso é uma grande besteira, mas a gente se preocupa porque a gente ama, a gente cuida, a gente quer aconselhar porque a gente ama, né? A gente sabe que isso é importante pra eles. Então, acho que o grande ensinamento pra gente não perder essa galera, cara, busque pensar como eles pensam em muitos aspectos, né? Não se coloque no lugar de tipo, eu Superior. eu acho isso uma besteira. Porque na minha época, eu rasgava era o... Saudosista. Porque na minha época eu rasgava era o chaboque do dedo, tacava areia e voltava a jogar bola. Minha época sempre era melhor, né? Saudosismo. E aí a gente quer muito fazer meio que essa comparação, né? Só que a gente não pode fazer essa comparação, porque o nosso acesso era um e o acesso deles é o outro, né? Então, o principal ensinamento para não perder essa galera amanhã é, cara, busque entender como eles estão pensando. Busque entender qual é o acesso que eles têm hoje, né? Eu lembro que no começo a galera que eu lidero, né, me questionava, tipo assim, Bruno, mas como é que tu não tem TikTok e tal? Eu, tipo assim, velho, eu não gosto. Já baixei e tal, mas não gostei, não me adaptei. Tomava muito meu tempo. E aí eu comecei a entender que era importante eu ter um também, porque eu precisava entender o que aquela galera estava assistindo, qual era a linguagem que eles estavam usando para que eu pudesse me comunicar com eles, né? Não é nem como uma rede social que eu necessito pro meu eu, mas não, cara, eu necessito ter isso daqui porque eu preciso me comunicar com essa galera. Eu preciso levar algo de valor para essa galera, né? E aí a gente estava até brincando, Precisa ser um TikToker, né? a gente estava até brincando, o TikTok que é o pastor palhando, o gombo tá voando. Mas a gente estava até brincando essa semana numa roda de amigos, uma roda de amigos, a galera que já liderou jovens também. E a gente falando sobre as gírias de hoje, né? Tipo a questão lá do 6-7, qual era Farmar Aura. a do Farmar Aura. Aura é boa. Aí a Aura é boa. Eu gosto dela, início anos 2000, essa aí. Né? Vibe. Aí tinha outra que era acho que era FOMO, né? FOMO, tipo... Queria muito estar aí, tô com inveja, entendeu? E aí a gente tentando, tipo, entender e traduzir, a gente quer muito disso, né? Tipo, tô trazendo pra resenha, mas é a gente entender como é que essa galera fala, o que é que pra essa galera hoje importa, o que é que hoje afeta essa galera, para que a gente possa conseguir se comunicar. E com conexão, né? Vem justamente aquilo que você falou, né, Wellington? Vem essa proximidade, vem essa humanidade, vem essa inspiração, não pelo que eu tô falando, mas pelo que eu tô fazendo. Você tá vendo o que eu tô fazendo, você tá vendo o que eu tô vivendo. Eu tô liderando, eu tô inspirando, não pelas minhas palavras bonitas, mas pelo meu exemplo. E isso é uma coisa muito carente hoje em dia, né? Numa geração que vive de corte, vive de conteúdos calculados, poder inspirar por quem você é algo precioso. E eu vejo que esse é o caminho do evangelho. Não é um caminho de você viver apenas da aparência, mas você mostrar o Cristo que você serve no seu coração, com as tuas atitudes, com mudança de mentalidade, né? E quando a gente tem isso, a gente passa a ser real. A gente passa a mostrar quem nós somos. Porque o discurso, ele pode ser controlado. O discurso pode ser pensado, pode ser escrito, mas quem nós somos, não. Uma hora ou outra o caráter é revelado. E quando a gente menos espera, isso acontece. Então, o que vai ser revelado em nós, né? O que vai ser revelado quando as câmeras não estiverem ligadas, quando o holofote não estiver aceso? O que as pessoas vão ver? Elas vão ver um seguidor de Jesus de verdade ou só um bom comunicador que sabia os versículos decorados, né? É isso. Eu acho que isso que o Wellington falou, principalmente, é o que traduz essa resposta aí. Cara, as pessoas precisam de pessoas reais. Pessoas reais. Porque tá todo mundo cheio disso hoje já. Pessoas que falam bem, pessoas que têm uma boa oratória, pessoas que têm uma boa comunicação, pessoas que são influentes e tudo mais. Mas o que discipula de verdade não é uma pessoa que fala bem. É uma pessoa que ama, é uma pessoa que se importa, é uma pessoa que vai a esse nível. Cara, talvez não é o que eu goste, talvez não é o que eu faça, mas eu amo tanto essa geração, eu amo tanto esses meninos, que eu quero entender o que eles estão pensando, quero entender o que eles acessam, para que eu possa acessar o coração deles também. Então, eu acho que isso é o que vai fazer diferença real. E trazendo para o ponto que o Carlão estava falando também, às vezes a pessoa se preocupa tanto com a capacidade dela, Ai, demais. e não é isso que vai te fazer acessar o coração das pessoas.
né? As pessoas gostam de receber alguém que fala bem, alguém que sabe muito da Bíblia, mas quem vai acessar o coração daquela pessoa de verdade é o líder que está com ele. É a líder que está com ela ali num café, vai para casa dela, que estuda junto, que escuta a conversa, escuta os problemas. Esse é o discipulado que vai fazer a diferença de verdade. Porque, gente, nós vamos ter cada vez mais, eu creio, no nosso país, igrejas melhores, igrejas mais relevantes, pastores ainda melhores, líderes ainda mais relevantes, capacitados, estudados, mas talvez nós não tenhamos tantos assim, pessoas que importam de verdade, pessoas reais, que dão um bom exemplo de verdade, pessoas que vão ser ali a companhia daqueles jovens, que vão influenciar eles positivamente pela proximidade, não por estar no palco, né? Eu acho que isso vai ser o diferencial de não perder essa geração. Porque eu acho que é uma geração, gente, que vocês vão concordar comigo, eles têm acesso a muita informação. Então, quem é o líder que caiu? Quem é o líder que fingia que era uma coisa e depois a gente viu que não é? Eles são desconfiados, muito mais que a gente. Pensa nas referências do pessoal ainda mais velho que nós, né? Que era referência de influenciador, vamos dizer assim. Apresentador de TV, era o Silvio Santos, era o Faustão, era um cantor. Ninguém sabia nada da vida pessoal desse povo, né? A não ser com que um programa de fofoca ali mostrava. Mas Sensacionalista. hoje em dia as coisas são muito rápidas. O pastor errou ali, a gente já tá sabendo no outro dia. Então, o que as pessoas querem não é alguém que é um pastorzão, não é alguém que é um bichão, performático, performático. As pessoas querem uma pessoa real, que diga assim, cara, Carlão, eu confio. Eu confio no Carlão, eu vejo o jeito dele. Eu vejo como é que ele trata os voluntários da igreja. Eu vejo como é que ele trata as pessoas que são menores que ele, entre aspas. Eu vejo como é que ele trata a esposa. Então, nesse cara eu confio, eu quero uma pessoa real. Então, eu acho que essa vai ser a grande necessidade. Isso é diferencial. Palavras de Jesus, né? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava sem roupa e você me deu roupa. Estava preso e você foi me visitar. O que é isso? Isso são coisas que não aparecem. Isso são coisas que a gente faz pelas pessoas quando não tem o equipamento, quando não tem a exposição. Mas a gente só faz se a gente for de verdade, né? Se a gente for de coração. E aí é o que Jesus fala para nós, né? Entra e desfruta do gozo do teu Senhor, porque você fez isso. E não para que as pessoas curtissem, mas porque você tá fazendo de coração. Carlão, o pessoal teve esse ano o Descende, né? E aí uma galera aqui da igreja, do centro e tal. E aí eles voltaram e tudo, empolgados, animados. Aí teve um que voltou e disse, Ariano, eu voltei, cara, empolgado mesmo, assim, acho que fazer missão, eu entendi, né? Que missão não é só a gente viajar, é a gente fazer missão aqui. Aí eu disse, macho, com certeza você tá certíssimo. Vamos ali comigo visitar um cara no hospital, que o cara tá doente e tudo. E aí um cara aqui da igreja, um rapaz aqui da igreja, e aí a gente foi lá no hospital e tudo, e lidamos ali com um sofrimento real, e lidamos ali com uma pessoa real, de perto da gente, e a gente conversou com o rapaz, orou por ele e tudo, e pra ele disse, gente, é tão prazerosa pra mim essa visita, e aí eu lembrei desse versículo que Jesus fala, né? Quando eu estive doente, vocês me visitaram, eu estive preso, vocês me visitaram, eu tive fome, vocês me deram de comer. E aí ele diz, os discípulos vão perguntar, quando é que nós fizemos isso com o Senhor? Quando é que o Senhor precisou da gente desse jeito? E ele disse, não é pra mim, é a um dos meus pequeninos, né? E aí, eu falando isso pra ele, eu disse, cara, você quer fazer missão? Começa por isso aqui. Você tem que começar por isso aqui. Visitando as pessoas que estão precisando, visitando uma pessoa que terminou o namoro, tá lá triste e tudo. E aí a gente vai lá, mas é uma besteira. Pra você pode ser uma besteira. Mas quem sabe o que tá passando na cabeça daquela pessoa? É uma pessoa que tá no hospital. Palhano, eu não quero visitar uma pessoa no hospital, eu quero pregar pra uma multidão. Cara, vai fazer diferença ali. E fez diferença na vida dele. E a pessoa ficou tão agradecida e eu mostrando a importância disso pra ele, né? Então, eu acho que é muito isso, cara. A gente ser essa pessoa real. Vai cuidar das pessoas de verdade, não é? Ter grandes objetivos, grandes aspirações do extraordinário, e o extraordinário tá acontecendo ali, cara. Quem faria aquela visita se não fosse a gente? Só falando. A gente foi conversar com esse rapaz e a gente, cara, e cadê a tua família? E aí o cara disse, pastor, o negócio é que ele também tá internado. Meu Deus. E aí a minha mãe tem que ficar com ele. E eu não tenho irmão, não tenho irmã,
E aí eu tô nessa situação aqui, eu tô sozinho. Já faz 2 dias que eu tô aqui sozinho e tudo. E eu disse, cara, a gente precisava estar aqui. Precisava, assim, 1 hora e meia que a gente passou lá, fez total diferença pra ele. A gente leu a Bíblia com ele, a gente conversou com ele explicou pra gente. Então, meu irmão, é isso. A igreja da vida real, a liderança da vida real, é isso. Não tem glamour, não tem aquela fama, não dá like, mas é o que faz a diferença. Aqui na terra, mas no céu... Não dá sem like aqui valoriza. na terra, mas lá de cima Deus tá olhando. É isso. Fazendo, ó, aplausos, né? E é para isso que a gente vive, né? E sobre assim, perder essa geração, quando a gente tá falando sobre isso, ainda nesse gancho de ser alguém real, né? Isso é óbvio que a gente vê, assim, às vezes a nossa galera, as pessoas que a gente lidera, consumindo muita gente boa, né? Muita gente de corte. Sim. Né? Conhecida. Mas assim, liderar, pô, e aí trazendo pra gente, né? Ser um líder de corte, ser um pastor de corte, ser alguém, assim, no primeiro corte em que eu falar algo que não agrada, ou que eu falar algo, meu irmão, a galera selada. Tu tá entendendo? Então, assim, entendeu? Então, assim, às vezes a gente visa relevância na liderança e tal, e aí falando para nosso contexto de líderes e tal, relevância na liderança e assim, cara, tal, e alcançar, não sei o quê. Mas, assim, muitas vezes aquela galera que tá me consumindo, aquela galera não conhece meu coração. Sim. Às vezes a gente pode chegar numa igreja e todo mundo lá, ai, fulano de tal, é incrível, eu vejo na internet, tal. Mas quem conhece o coração daquela galera é o líder daquela galera, é o pastor daquela galera. Né? Então, assim, a gente entender que uma liderança de corte, uma liderança de que, né, ela também ela é cortada muito rápido, né? Quando eu produzo uma liderança de produto, e assim, não nada contra os cortes, a gente vai fazer Cortes aqui, pessoal. Fique... não é isso. Mas assim, a gente basear a nossa liderança nisso. A gente basear o nosso ministério nisso. Sucesso é isso. Não é assim, a gente trazer que, cara, é vida real. É vida real. E aí trazer aquele questionamento, né? O que é ser um líder de sucesso? Aí você tem que perguntar aonde, que é o que a gente acabou de falar. Ser um líder de sucesso, talvez, para a terra, para o que é momentâneo, para o que é artificial, é isso. Ter curtidas e ter likes. Não que a gente não possa ser um líder relevante com isso, né? Enfim, vocês entenderam. Sim. Mas o que é ser um líder de sucesso para o céu? O que o céu tá falando do Wellington? O que o céu tá falando do Palhano, do Bruno, do Renan? O que o céu tá dizendo assim? Isso daqui, ele tá agindo da forma correta. Isso daqui, ele tá agindo de acordo com o propósito que eu tenho para ele. Eu acho que essa é a linha tênue, né? De tipo assim, não, mas eu tô sendo relevante. Não, mas eu tô construindo aqui o conteúdo. Não, mas eu tô acessando aqui pessoas. As pessoas estão acessando meu conteúdo. Bacana. Mas a mesma entrega que você tá tendo ali no seu Instagram, nas suas redes sociais, no seu mundo digital, você tá tendo no mundo real? Quem senta contigo? Quem tem um a um contigo, um olho no olho? Essa pessoa tá crescendo? Ou os assuntos são rasos? Que é o que a gente vive muito hoje, né? É uma geração que ama dar opinião, mas não tem profundidade em nada. Verdade. É uma geração que tem opinião pra tudo, meu amigo. É desde futebol, desde medicina, desde governo, tudo. Todo mundo tem opinião, mas ninguém é especialista em nada. Então eu acho que isso é uma linha muito tênue, hein? Cara, eu prefiro ser alguém que tem profundidade na palavra de Deus, tem profundidade na área que eu atuo, tenho profundidade, e talvez eu não fique ali dando a minha opinião aqui e ali. Mas quando eu sou consultado, eu vou falar de acordo com o que a palavra diz. De acordo com o que a palavra ensina. E isso é que vai fazer diferença nas pessoas que estão ao meu redor. Não é apenas o que eu sei, a minha especialidade, mas tipo assim, cara, a palavra de Deus diz isso. E eu quero que você aprenda isso. Eu acho que tocou num ponto muito forte, Carlão, que linka totalmente com isso que a gente está falando, que é de tecnologia, redes sociais e tudo, que é a profundidade. Eu acho que a gente vive uma crise hoje de profundidade. É o pessoal que um corte de 2 minutos... vê outro e diz, eu entendo desse assunto agora. Eu já estudei, né? Eu vi vários vídeos sobre isso. Quando você vai ver, a pessoa viu 2 vídeos e pronto, ela já acha que sabe muito daquilo, mais do que uma pessoa que passou 4, 5, 6 anos da vida dela estudando aquele assunto. Então, a gente vê às vezes os meninos assim, o cara tem 20 anos e diz, eu já estudei todas as religiões e eu te digo, eu te afirmo isso. Meu irmão, teve os teólogos lá, passaram a vida inteira estudando só uma religião, para ver se eles aprendem. E no final eles dizem, eu não sei de nada ainda, faltava muita coisa para estudar. E a galera hoje quer, porque viu um vídeo aqui, um vídeo ali, acha que já sabe muito. Só que qual é o ponto? Leva isso para a palavra de Deus também. Uma fé que é baseada em cortes de Reels, em cortes de
YouTube e cortes de pregação. Que ele sabe é o que ele viu do pregador. Que Não ele o que sabe- ele leu da Bíblia e entendeu. E o pior, é o que o Instagram, o algoritmo recomendou para ele. É. Que é o que ele já gosta, é o que ele já interagiu, o que ele já curtiu, o que ele já compartilhou. Se tiver até uma pregação, mas que não é do tipo que ele Do compartilhou, assunto, né? o Instagram não manda para ele, não chega para ele. Então, qual tipo de fé a gente está discipulando e está criando nas pessoas que a gente lidera? É a fé do corte de Instagram ou a fé que é firmada na rocha, na palavra, que tem profundidade? Porque assim, quando vier os momentos difíceis, cara, quando vier a pancada da vida de verdade, os videozinhos de cortezinho não vai sustentar a fé daquele cara, daquela menina. O que vai sustentar é a fé que ele aprendeu na palavra, é o conselho do líder, é o conselho que ele recebeu do pastor. Então, eu acho que essa é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado também para essa geração. Sim. Que tipo de fé nós estamos incentivando? É como a gente falou, vão ter os cortes, não é proibido usar a rede social, claro que não, é ótimo. A gente usar, é uma ferramenta, como a gente disse. Mas, assim, nós estamos levando os nossos jovens a conhecerem a palavra. Nós estamos recomendando apenas um corte bom ou nós estamos recomendando um estudo completo para que ele tenha aquela formação completa e aquela maturidade? E quando a gente olha, você até mencionou, né? Homens estudiosos da palavra de Deus, a gente olha um N.T. Wright, a gente olha Agostinho, a gente olha Calvino, a gente olha esses caras, né? Referências. E aí, quando esses caras já estão numa certa... com mais idade, né? É bem parecido com o que eles falam, né? Eles estudaram tanto, eles viram tanto, eles aprendem tanto, e eles dizem assim, ainda havia tanto para aprender sobre Jesus. Ainda tinha tanta coisa para aprender sobre as Escrituras. Cara, os caras passaram a vida estudando, e ainda diziam que tinham mais, e a gente que viu 2, 3 cortes no Instagram diz assim, eu já sou especialista, eu já sei demais. Cara, quem sabe não tá na hora de fechar o Instagram, fechar o TikTok e abrir a Bíblia. Cara, eu tava vendo o Billy Graham. Teve um livro que ele fez já perto dele falecer, e aí ele fez 7 arrependimentos que ele tinha e tal. Ele fala alguns arrependimentos, um deles ele diz assim, eu gostaria de ter me dedicado mais ao estudo da palavra. Meu Deus. E a gente, Maior vivalista da história. a gente fica como? E ele disse, eu gostaria de ter me dedicado mais, acho que eu estudei pouco. Aí outro arrependimento, eu gostaria de ter orado mais. Eu acho que eu poderia ter me dedicado muito mais à oração. Aí, e olha o que ele diz, como é forte. Ele diz assim, eu acho que eu preguei muito. E tinha horas que eu não precisava pregar, eu precisava orar. Tinha horas que eu não precisava pregar, mas eu aceitei pregar. Mas eu deveria estar estudando mais a palavra. Então, assim, cara, imagina nós. Imagina a gente. E você perguntou aí, né, o que é uma liderança de sucesso, né? Assim, o que pra gente é uma liderança de sucesso. E assim, de forma muito abrangente, mas eu vejo que uma liderança de sucesso, assim, a gente chegar pra Deus e falar, cara, eu tenho sucesso na minha liderança. Deus olhar pra nós, principalmente, ele falar, tem sucesso nessa liderança. É uma liderança que produz fruto e não resultado. Muito bom. Tem essa diferença, assim, é algo que eu tenho falado muito pra nossa lá do A13 e tudo, que existe uma diferença entre fruto e resultado. Fruto, quer dizer, resultado, qualquer um pode produzir, qualquer um pode fazer um culto super cheio e tá saindo pelas tampas e tal, e fazer um negócio e dar muita gente e tal. Isso é o quê? Isso é resultado. Mas será que isso é fruto? Sim, né? Jesus ele fala, né? Lá no fim, naquele dia e tal, vão chegar pra mim e falar em meu nome, em teu nome, nós expulsamos demônio e tal, e Jesus vai falar, não vos conheço. Ou seja, resultado. Mas não tinha fruto, né? Então, assim, pode ser que a gente chegue diante de Deus, ele olhe pra gente e fala assim, você só tem resultado, mas você não tem fruto. E tem essa diferença de fruto e resultado. Acho que uma liderança de sucesso para Deus, é uma liderança que tem fruto. E fruto, diferentemente de resultado. Eu preciso plantar, eu preciso abrir a terra, eu preciso jogar semente, eu preciso arar, eu preciso olhar, eu preciso esperar crescer. Daí depois chega o fruto. Resultado, às vezes, é do dia para a noite. Do dia para a noite eu consigo ter um resultado. Do dia para a noite eu consigo fazer algo. Faz um culto de A13, bota aí 5 pregador famoso. Dá um monte de gente. Dá um bocado de gente. Agora, assim, tem fruto? Vai ficar. E o mais importante, né, ué? Precisa de Deus, precisa do Espírito Santo. Resultado, nem sempre precisa de Deus. Às vezes é um método, às vezes é um prompt. A gente tá falando muito de inteligência artificial, de rede social. Às vezes é uma coisa pensada, às vezes são os dados. O que a gente tem de dados? A gente pode mostrar aqui. Mas, cara, nada disso pode substituir o agir do Espírito Santo. Quer gerar frutos? Vai ser com o agir do Espírito Santo. E é aquela coisa, né? Faz com lógica.
Exatamente. E é aquela coisa. Fruto sempre é pro outro, né? A árvore dá fruto pro outro. A árvore gera fruto pro outro. Para os outros que virão. O resultado é para mim mesmo. O resultado eu tenho porque eu quero analisar. O resultado eu tenho porque eu quero alcançar. Eu tenho resultado porque eu quero ter relevância. Eu quero ser conhecido. Eu quero receber os convites. Mas o fruto eu não dou para mim mesmo. Eu dou para outra pessoa. Para que ela seja alimentada. Para que ela possa continuar crescendo, amadurecendo na fé dela. E o líder de verdade, ele entende que não tem a ver com o resultado. Tem a ver com o fruto que ele está dando. Muito bom. Qual é o fruto que você tem deixado para o próximo? Qual é o fruto que você tem dado na sua igreja local? Qual é o fruto que você tem deixado na vida daquele jovem que está aprendendo a ler a Bíblia agora? Ou será que você está preocupado com o resultado do quantas pessoas você tem alcançado na sua rede social? Que tem o seu valor forte. Mas o fruto permanece, o resultado ele acaba passando. É isso mesmo. E aproveitando agora, né, Brunão? A gente falando sobre liderança, falando sobre resultado, falando sobre como ser líder relevante, a gente precisa fazer aqui o nosso merchan. Daquilo que a nossa igreja tem a oferecer, né? Que essa é a melhor. Se você não sabe, você que é um líder de jovens, está assistindo esse podcast aqui de altíssima qualidade, né? Altíssima. Nós teremos no final do mês de abril a imersão Igreja 360, ao qual nós falaremos de igreja, mas também teremos ali uma imersão específica para líderes de jovens. A gente está chamando de imersão A13, que é o nosso ministério, né? O A13. Mas vai ter imersão para assuntos ali gerais da igreja e assuntos para ministério de jovens. Então, se você quiser saber, acesse o Instagram, @A13videira, tem lá o link na bio, acessa lá e quem vai estar ministrando somos nós e outros grandes homens e mulheres aqui que fazem parte da nossa igreja, vão estar abençoando aí essa galera. Sensacional. Dia 29 de abril, imersão A13. A gente, assim, tem preparado algo muito, muito grandioso mesmo, assim. Acho que tudo que a gente conversa aqui, tudo que a gente fala... Tem a ver, né? A gente está compilando ali em algo que a gente crê que vai abençoar a vida de muitos jovens, né? Líderes de jovens, líderes de pastores de jovens, adolescentes aí, espalhados pelo Brasil, pelo mundo. E, assim, não é que a gente tem um prompt pronto, né? A ideia da imersão A13 não é trazer lá um prompt, é trazer coração, é falar o que Deus tem feito aqui, a graça. Falar dos nossos erros também, falar de coisas que a gente aprendeu, falar de coisas que a gente amadureceu e hoje, pela graça de Deus, a gente tem buscado, né, servir essa geração com qualidade, com entrega. O motivo desse podcast também é uma dessas coisas. E a gente está aí disponível para te ajudar, para te abençoar, então acessa lá, @13videira, tem lá o link, imersão A13 e participa. Feito o merchan, né, Brunão? Com certeza. E a gente vai deixar o link também aqui na descrição do vídeo, então vai lá, garante, eu tenho certeza que vai ser muito bom, em nome de Jesus também. E aí, eu queria aproveitar também, né, a gente já vai se direcionando para o fim, mas queria finalizar com a última pergunta, que aí eu queria direcionar essa pro Palhano, né, pastor Palhano. E aí, essa é boa. Pedrada. E aí eu queria saber, quem tu acha que deveria assumir essa responsabilidade de formar isso na galera? É os pais? É a igreja? Ou é a escola? Meu Deus. Polêmica. Meu Deus, polêmica, viu? Cara, eu vejo que, assim, tem a sua importância a escola, mas eu acho que a escola, pelo molde que a gente tem hoje no país e tudo, eu vejo que até tem algumas escolas cristãs, que são cristãs de verdade, sabe? Não é só de nome. Escola que trabalham versículos, trabalham ali estudo bíblico mesmo, conheço algumas, mas primeiro que é muito pouco, então não tem vaga para todo mundo, e segundo que é muito difícil, as pessoas estão ali para estudar, né? Quem vai formar caráter mesmo é a família, e aí a gente tem a igreja trabalhando nessa parceria com a família. Então, eu acho que em primeiro lugar a família. Porém, nós sabemos, aqui na nossa realidade mesmo de A13, né? Aqui no A13, se você não faz parte da nossa igreja, nem do A13, aqui a gente tem uma realidade um pouco diferente de outras igrejas. O que a gente vê muitas vezes? Os pais são os cristãos, eles obrigam os filhos a ir. Se o filho ficar bem, mas a maioria não fica até adulto. Aqui acontece um pouco diferente. Aqui os jovens vêm primeiro. E através do exemplo dos jovens, a mudança dos jovens, o convite dos jovens, os pais vão à igreja também. Então, é uma bênção que a gente tem, uma graça que a gente tem. Mas eu acho que muitas vezes esses nossos jovens, e a gente percebe isso, não tem uma formação cristã de berço. Não tem uma formação cristã em casa. Então, como eles vão receber em casa essa formação, esse caráter de Cristo? O pai chamando para ler a Bíblia.
Eles é raro. Entrar no quarto e ver a mãe orando. É raro. É raro, gente. É raro isso. Então, a gente não vê muito isso aqui na nossa igreja. A gente vê o contrário, jovens chegando primeiro e depois convertendo os pais. Então, como é que eu vou cobrar da família isso se a família não tem? Né? Como é que eu vou cobrar do colégio se a gente sabe que o foco do colégio, na maioria das vezes, é o resultado, é passar no vestibular. Quantos passaram em medicina? Quantos foram aprovados no IME, na EFON? Enfim, então, acaba que fica na conta da igreja. O problema é, né, Brunão? A pessoa vem para a igreja e passa 2, 3 horas em um domingo. Isso. Então, é por isso que a gente está falando da importância do discipulado, porque o discipulado vai pro vida na vida. E só para um culto de domingo é muito bom, mas é uma pequena fração de tempo durante a vida da pessoa. Então, o discipulado, ele torna isso o vida na vida, né? Essa influência ainda maior. Mas respondendo, assim, bem diretamente a isso, eu acho que a responsabilidade deveria, no mundo ideal, né? Deveria ser da família, que é onde a gente passa maior tempo da nossa vida, né? Que é em casa. Mas já que ela não acontece, em situações que não acontecem, aí a gente entra com a igreja. E aí a gente muitas vezes, se torna a família da pessoa. Né? E a gente forma aquela pessoa. Eu estava visitando o IVV nesses dias, o Instituto Vida Videira, que é um instituto que é o braço social aqui da nossa igreja. E aí a Najara, ela estava contando um pouco da história dela e a história de algumas pessoas que também tiveram a vida transformada ali pelo IVV. E ela estava falando assim uma coisa que não era nem da palavra de Deus. O IVV, ele é um instituto social, ele não é uma igreja, né? Ele é um instituto social. Então, ela dizendo que o fato de ter alguém de uma criança, ela tiver a vida transformada. E ela disse assim, as crianças chegavam aqui com hábitos horríveis, hábitos terríveis. Pegava coisa dos outros, né? É um roubo. Só que para ela era diversão. Pegar um microfone desse aqui e levar, sair correndo, xingar os outros, desrespeitar os outros. E elas lá do instituto eram as que brigavam por isso. Dizia, não, você não vai fazer isso é errado, não, você não pode agir assim. E briga, corrigindo, dando os limites e tudo. E aí as crianças foram aprendendo. Ou seja, aquelas crianças não foram educadas em casa, infelizmente, e foram educados pelo povo do instituto. E passavam o dia lá, né, no instituto, lá brincando, comiam lá e tudo. Então, o instituto fez a parte da educação. O instituto ensinou a dar limites que muitas vezes não tinha em casa. Então, eu acho que no campo ideal seria a família. No campo que a gente tem, na vida prática mesmo, vai para a igreja, vai para a liderança, vai para um instituto. Esperar da escola, eu acho que também é utópico também, esperar que a escola faça todo esse trabalho, né? Eu acho que tu falou a palavra que eu ia usar agora, né? Essa coisa de utopia. O que acontece? A realidade é que hoje a gente vem de contextos, na sua grande parte, de lares que não tem a estrutura perfeita do que a gente coloca, uma estrutura de família, pais, né, etc. E acaba que muitas vezes dentro do próprio lar, a mãe está fazendo papel de pai e mãe, né? O pai está fazendo papel de mãe, enfim. Então, assim, é um pouco utópico a gente esperar que esse equilíbrio perfeito ele vai existir, que a igreja vai ser formação espiritual, a escola vai ser formação de profissional, educacional, e a casa vai ser formação do cidadão, do caráter e tal. É utópico isso, a gente esperar que isso vai acontecer de forma... Né, a gente vive, a nossa sociedade, a gente foi afetado pelo pecado, então a gente sofre essas consequências, querendo ou não. Né? Então, assim, eu acho que a gente entender e ter essa sensibilidade, né? Obviamente, a família, a casa, o lar, ser esse lugar em que a vida profissional, a educação, seja o que for, vai ser incentivado, vai ser trabalhado, vai ser a vida espiritual, a formação espiritual, Deus, etc e tal, vai ser trabalhado, mas muitas vezes não é, né? E a gente, assim, como igreja, a gente acaba que não puxa essa responsabilidade para nós, porque, assim, no sentido de responsável, não, a gente quando lidera, por mais que o cara seja um adolescente, por mais, a gente não exerce papel de pai sobre. Sim. Na verdade, e na verdade é uma coisa que a gente nem quer, né? Assim, acho que algo que a gente, na verdade, assim, eu quando liderava GC, isso há muito tempo atrás, uma mãe, uma vez, assim, é verdade, uma mãe me chamou para uma reunião de pais na escola. O moleque tava dando trabalho na escola e teve lá, paizão, me chamou para uma reunião lá com o diretor lá, e eu falei assim, tia, mas assim, eu tô aqui, eu visito, ou na casa, né, vocês visito e tal, cuido dele.
Mas assim, o papel do pai eu não vou fazer, eu não sou essa pessoa, né? Então assim, eu acho que é a gente entender que nós como igreja, nós temos uma graça de conseguir abençoar todas as áreas. Espiritualmente, sim, mas a gente forma caráter. Assim, eu conheci a igreja, me converti, assim, era um adolescente, tinha 15 para 16 anos. E o meu caráter foi formado na igreja. Sim. Assim, a minha formação de caráter, a minha vida, os meus pensamentos, o que eu acredito foi formado muito mais pela igreja do que qualquer outra coisa. Sim. E é porque é uma graça. Deus derrama essa graça sobre a igreja. Muito pelo discipulado, né? E muito pelo discipulado. E assim, e o meu desenvolvimento também profissional foi muito também pela igreja. Meu desenvolvimento profissional, enfim, seja o que for. Então assim, é o papel... Não, a gente não vive, a gente não vive essa utopia. Mas assim, a igreja tem essa graça. De graças a Deus formar caráter. De graças a Deus dar perspectiva, por exemplo, IVV, que é esse instituto lá da nossa igreja, tem curso profissionalizante. Então assim, Deus derrama essa graça. É por isso que o pastor Costa Neto fala tanto, né? Que igreja assim, não tem como a gente viver a igreja e não ser apaixonado pela igreja, não ser apaixonado pelo papel da igreja na sociedade. Ele fala, essa igreja que ela é relevante na sociedade, né? Então assim, a igreja, ela, através de Jesus, ela tem sido resposta para muita gente, muita coisa. E foi uma resposta para nós, né? Eu tenho certeza disso. Eu sempre falo assim, que conversa comigo, né? Sobre qualquer assunto. Existe um mundo ideal e existe um mundo real. O mundo ideal é tudo lindo, as pessoas se amam e se respeitam e é tudo flores e tal. Mas o mundo real não é assim. Sim. E quando eu olho para o papel da igreja, no nosso contexto aqui, do papel de um ministério de jovens para um jovem, cara, a gente não tem noção do alcance e da profundidade que nós Impacto, né? na vida das pessoas, do impacto. Na minha vida, eu fui alguém que tive meu pai presente até uma determinada idade, 14 anos ali, e depois ele se tornou ausente. E quando eu entrei na igreja, eu não tinha percebido isso. Eu percebi quando fui ficando mais velho e continuei na igreja. A igreja foi o local onde eu comecei a olhar os meus modelos, onde eu enxerguei referências positivas, saudáveis, não perfeitas, Sim. mas saudáveis, que buscavam melhorar, buscavam a palavra de Deus. E eu percebi como isso refletiu na minha formação, que é a essência de Formação mesmo, né? do caráter, da conduta, do que é certo, do que é errado. Quantos momentos eu passei por coisas que eu falei com meu líder, mas não falei com minha mãe. Sim. Então eu não tinha mais o contato com meu pai. Sim. E na igreja eu recebi esse cuidado, esse amor, esse carinho dele. Então a igreja, ela hoje em dia, de fato, o nosso papel deveria ser apenas espiritual, mas nós acabamos entrando ali na formação do caráter, na conduta e tal. Então assim, como isso aí nos traz ainda mais temor? Como nos traz ainda mais responsabilidade? Sabe assim, cara, eu tô aqui para ajudar esse menino a aprender a ler a Bíblia. Mas também tô aqui para ensinar ele o que é ser um homem de verdade. Precisa trabalhar, Precisa ter responsabilidade. tratar uma mulher. Exatamente. Então, a gente precisa ter isso claro no nosso coração, porque senão a gente vai não querer assumir esses papéis que, tipo assim, em tese não é nosso. Mas, cara, se eu não fizer isso e direcionar aquela pessoa, e discipular aquela pessoa, e direcionar aquele jovem, aquela jovem, quem vai fazer? O mundo vai fazer. E que vai afetar o espiritual também. Total, tudo tá ligado com isso. Sim. Então, assim, e quanto mais eu ensinar pra ele, cara, a tua vida, o que tem que nortear é a palavra de Deus. E eu tô aqui pra te ajudar a isso, a buscar essa palavra, a ser cheio dessa palavra, eu creio que melhor ainda ele vai ser direcionado para a área profissional, para a área dos estudos, para a excelência dele, o que ele vai entregar ali no trabalho, como ele vai ser dentro de casa. E o nosso sucesso, né, como igreja, eu vejo que não é apenas ter um adolescente que passa dia na igreja, né? Não é isso que a gente deseja. Mas é poder ver ele vivendo em casa, vivendo no colégio, vivendo no trabalho, aquilo que ele está aprendendo ali, na palavra de Deus. Esse é o nosso sucesso. Muito bom. Muito bom, muito bom. E eu acho que quase, pelo menos não sei se todos, mas pelo menos quase todos viveram isso na prática, né? Tipo, eu me coloco muito como exemplo também. Eu cheguei na igreja já de maior, né? Cheguei com 18 anos, mas eu não tive, né, pai e mãe presentes dentro de casa. Eu tive minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito guerreira, mas minha mãe também não foi a pessoa que, tipo, vamos aqui sentar, te educar, mas minha coisa muito limite. E isso me ajudou muito, graças a Deus, porque eu aprendi a entender o que era certo, o que era errado e o que era ser homem, né? Isso eu aprendi muito com a minha mãe. Mas quando se trata do espiritual, da formação de realmente de mentalidade do homem adulto, isso eu já vim aprendendo muito na igreja, né? Eu sou muito grato pelo que minha mãe me ensinou, mas a igreja me ensinou muita coisa também que faltou na minha criação, né? E, tipo, dentro do casamento, exemplos de casamentos que a gente tinha, né? Como o espelho e tal, exemplo de homens, sonhos, tudo isso foi muito formado em mim depois que eu entrei na igreja,
né? Querendo ou não, aquela vontade de querer viver coisas maiores, de conquistar coisas maiores. Então foi muito que a igreja formou, né? E eu costumo dizer que a igreja ela me preparou muito até para o mercado de trabalho. E eu costumo muito dizer isso hoje até para essa geração de hoje, né? Quando a gente para ver um jovem que vive igreja, eu falo isso porque eu já que estão a ponto de fala os princípios e valores. Jovem que não tá dentro da igreja, cara, é absurda a diferença, né? Porque o jovem que não tá dentro da igreja, muitas das vezes ele tá se alimentando ali de um mundo digital, de jogos, disso e daquilo, e esse cara ainda não tem uma mentalidade tão formada, porque ele não tem acesso, né? Então, a igreja ela me preparou muito para isso, né? Eu tenho 21 anos, eu lembro que eu assumi um cargo de liderança em uma empresa onde era um grupo de 6 empresas e os 5 sócios, os 5 gestores heads dessas empresas eram pessoas tipo 40, mais 50 anos e eu com 21 assumindo uma empresa, entendeu? E que foi muito consequência de postura que eu aprendi na igreja. Tipo, a minha gestora tinha saído e aí eu já tinha muito esse perfil de tomar a frente, de puxar a liderança. Fui puxando, até que chegou o tempo que eu disse assim, eu acho que eu dou conta disso aqui. E aí cheguei pro meu diretor e disse, eu quero fazer, quero ser o gestor aqui e tal. Ele disse, fui promovido e virei o head de uma empresa que faturava, tipo, muito dinheiro. E eu sentava na mesa com os caras que já tinham 50 anos por meus couro. Experiência absurda. Então, tipo, isso eu dou muito mérito, assim, pro quanto a igreja me ajudou. Porque foi a igreja que formou isso em mim, né? Então, liderança, esse perfil de liderança, esse caráter, essa postura de homem, saber se comunicar, saber falar. Independente se eu tô falando com rico, com pobre, com milionário, com analfabeto, com um cara que tem PhD. Mas, tipo, a gente sabe se comunicar com as pessoas. E a igreja auxilia muito nisso, né? Então, acho que é um papel, assim, importantíssimo que a gente acaba tendo na vida do jovem. Não que seja a nossa responsabilidade, mas acaba que a gente faz porque é o que vai agregar no todo, né? Isso sempre vai, como vocês falaram, isso vai impactar também na vida espiritual. Total. E aí, últimas considerações? Cara, eu acho que a gente entregou muito ano, viu, cara? Foi. Vou te falar um negócio, viu? Eu acho que tem ouro, né? Queria agradecer Pastor Palhano, Wellington, Renan que tá aqui com a gente como host. De fato, acredito que isso vai gerar muitos frutos na vida dessa galera. E eu queria te pedir que se você ainda não fez isso, não deixa de mandar esse vídeo para pelo menos 7 pessoas. Seus grupos de crescimento, no seu grupo da tribo, para os seus colegas. Se você é de outra igreja, na sua célula, no seu grupo de oração, do ministério, para alguém. Conteúdo aí ruim e o povo consome um conteúdo desse tão bom. Com certeza. Consumir, né, pessoal? Com certeza. Mas é isso, cara. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Continue fortalecendo mais e mais o ministério de vocês. Que eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer muito em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse foi mais um A13 Cash e expectativas pro próximo, né? Com toda certeza. Valeu, galera. Até o próximo A13 Cast.